prepara o teu coração, 8:12, Deus tem uma palavra para você, para edificar a sua vida agora. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Vamos ler aqui em Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11, que diz assim: Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos, com uma numerosa multidão, ia com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se encheu de grande compaixão e disse-lhe: Não chores. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu ordeno a você, levanta-se. O que estava morto sentou-se, passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a região da Judéia e por toda a região circunvizinha. Aqui, nesse capítulo 7 de Lucas, nós vemos falar sobre uma mulher. Essa mulher, ela já havia perdido o seu marido e agora o seu único filho também morreu. Naquele tempo, as mulheres, quando ela não tinha o seu marido, era uma situação muito difícil para elas. Por quê? Porque era o marido que trazia todo o suprimento, todo o sustento para casa. E agora a última esperança que ela tinha acabou. O seu filho também morreu. E eu imagino a situação daquela mulher. Ela deve ter olhado para o lado, deve ter olhado para outro lado e falado: e agora? O que vai ser de mim? Para onde eu vou? Para onde eu vou correr? A quem eu vou recorrer? Se o meu filho morreu, a única esperança que eu tinha dentro da minha casa também morreu. Então, aquela mulher ali, ela começou a preparar o funeral do seu filho. Ela começou ali e junto com ela foi uma multidão. Só que dentro daquela multidão não tinha ninguém que podia ajudar ela. Ela estava cercada de pessoas, mas não tinha ninguém que podia solucionar o seu problema. Não tinha ninguém que pudesse trazer a esperança dela de volta. Só que aquela mulher, ela também não sabia que do outro lado estava vindo também uma outra multidão. Só que dentro daquela multidão estava vindo a vida. Jesus estava dentro daquela multidão. E Jesus, ele é a vida. Só que ela não sabia que ele estava vindo ao encontro dela. Ela estava saindo ali nos portões daquela cidade chamada Naim. E Naim, ela significa, esse nome Naim, significa tranquilidade, significa calma, aconchego. E era tudo que aquela mulher não tinha naquele momento. Não tinha tranquilidade, não tinha calma, não tinha aconchego. Ela só tinha o desespero que bateu na sua porta devido àquela perda. E quando chegou no portão daquela cidade, porque eles não enterravam os corpos das pessoas dentro da cidade, para que a cidade ela não se tornasse impura. Então eles estavam saindo da cidade para enterrar o corpo daquele menino. E quando ela chegou na porta da cidade, Jesus também chegou, junto com ela e junto com aquela multidão. De um lado, tinha uma multidão trazendo morte, e do outro lado, tinha uma multidão trazendo vida. Glória a Deus. E ali nos portões daquela cidade eles se encontraram. E Jesus, quando viu aquela mulher, ele teve compaixão da vida daquela mulher e disse para ela: não chores, não chores. Assim como eu te digo nesta manhã, você tem chorado? O Senhor está falando para você nesta manhã: não chores. Ele está olhando com um olhar de compaixão para você nesta manhã e falando: filho, filha, hoje o choro acaba, o funeral acaba, porque a vida chegou. Jesus
chegou. E eu vejo de uma forma grandiosa o trabalhar do Senhor, porque Jesus ele poderia ter chegado naquela cidade de Naim antes do menino ter morrido. Ele poderia ter ido ao encontro daquela mulher na casa, só que não. Ele chegou na hora que ela estava no portão da cidade. Porque Deus ele tem uma forma de trabalhar e ele tem o tempo certo para chegar. Ele não chega nem atrasado e não chega nem adiantado. Ele chega na hora certa e no momento certo. E ele chegou e ele tocou naquele caixão. E aquele menino voltou a ter vida, a esperança. Aqui fala que o Senhor entregou aquele menino para aquela mulher. Então a esperança voltou para os braços daquela mulher. O que tinha se perdido, o que ela voltou, saiu de casa chorando com aquela criança dentro de um caixão, ela voltou com ele, com vida, com a esperança para dentro da sua casa novamente. E é o que eu te falo nesta manhã. O Senhor, ele te diz: chega de chorar, porque o dono da vida chegou para te abençoar. Eu não sei qual é a situação que você tem enfrentado, não sei. Mas o Senhor, ele conhece o seu coração. Como lá em Eclesiastes 11:5 diz, que nós não sabemos qual é o caminho do vento. E também nós não sabemos como que é a formação de uma criança dentro do ventre de uma mulher grávida. E também não sabemos como que é o agir do Senhor. Nós sentimos o vento batendo no nosso rosto, mas nós não vemos ele. Nós sentimos a mulher quando ela está gerando uma vida dentro dela, ela sente a criança lá dentro, só que ela não sabe como que é formado os ossos, ela não sabe como é formado a pele, mas a criança está ali dentro, mas ela sente a criança ali dentro. E assim é o trabalhar de Deus. Nós não conhecemos como Deus trabalha, mas nós sentimos que Ele está trabalhando ao nosso favor. E quando nós olhamos, nós falamos: Senhor, aconteceu, porque foi Ele que trabalhou ao nosso favor. Os processos nós não entendemos, mas nós sentimos que Deus está trabalhando ao nosso favor nesta manhã. Então eu te falo, você pode não entender o processo que você está passando. Você pode hoje estar indo enterrar os seus sonhos. Você pode já ter enterrado, como eu falava ontem na aula. Pode já ter enterrado, não tá como aquela mulher indo enterrar a sua esperança. Você já pode ter enterrado, como aconteceu com Lázaro. Lázaro estava doente. Foram avisar Jesus que ele estava lá doente. Só que Jesus falou assim: aquilo que ele está passando não é para a morte, mas é para a vida. Jesus poderia ter saído naquele momento, ter corrido e ido direto lá na casa de Lázaro. Só que ele não, ele ficou ali. Fez tudo o que tinha para fazer. Mas no quarto dia, ele chegou lá. Lázaro já estava enterrado. Mas ele falou: remova a pedra. As pessoas falaram: Senhor, já está cheirando mal. Já faz 4 dias. Mas ele falou: não, retire a pedra. E retiraram a pedra. E ele falou: Lázaro, venha para fora. E Lázaro veio para fora. Então, se você já enterrou essa esperança, não se preocupe. Porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que pode dar vida, ele pode hoje tirar da sepultura aquilo que foi enterrado e trazer de novo a vida. Porque ele é Deus. Então, nesta manhã eu te falo, já comece a agradecer. Como aqui foi feito, aquele povo se encheu de alegria ao ver o que o Senhor fez na vida daquela mulher. Então hoje já comece a agradecer, porque o Senhor já trouxe vida àquilo que estava perdido. Glória a Deus. Já trouxe vida àquilo que aos seus olhos não tinha mais saída. Fique com esta palavra nesta manhã e creia que o Senhor, ele ressuscita sonhos, o Senhor, ele traz de volta à vida aquilo que estava perdido. Amém?
O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. Até nas cinzas ele clama e Deus atende, lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos. Você é um escolhido e a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levar.